colegas consigam assistir. Então, pessoal, boa noite a todos novamente, né? A Adriana entrou agora, a Débora, né? Pessoal, então, né, recapitulando, no dia 8 de setembro, né, eu coloquei para vocês a atividade da UC6, né? E coloquei um roteiro de trabalho, tá? Então, o que eu coloquei para vocês, né? Que deve ser entregue a planilha e as fichas de controle que a gente já vai ver, né? Então, qual que é a proposta desse trabalho, né? Que a gente estude, né, um pouquinho mais sobre os agentes químicos e estude, né, para não sair de casa, que a gente estude os produtos químicos que nós temos em casa, né? Essa é a nossa intenção, tá? Então, eu coloquei aqui para a gente pesquisar aí no armário de casa, né? E é inspirado, tá, gente? Essa atividade é inspirada no livro do professor Vendrame, né? De higiene ocupacional, tá? Então, o que, que era para ser feito, né? No dia que eu passei a atividade, era para ser feita a identificação das substâncias químicas, ou seja, vocês vão escolher os produtos que vocês vão utilizar, né, para fazer essa atividade, né? Então, vocês vão escolher 3 produtos da casa de vocês, tá? É, E aí, o que, que vocês vão fazer, né? Começar a preencher essa planilha do inventário que eu tô com ela aberta aqui. A gente já começou a preencher na aula passada, né? Então, eu dei o exemplo para vocês na aula passada do ácido acético, né? Que é um produto que eu utilizava na empresa que eu trabalhava, por exemplo, né? Mas o ácido acético, ele é nada mais é do que o vinagre, tá, gente? Só que é o vinagre muito concentrado, tá? Então a gente tem aqui, ó, né, para preencher o nome comercial, então vocês vão preencher, por exemplo, né, vamos preencher mais um aqui para vocês, né, terem como exemplo. O álcool em gel, né, ou gel, 70%, tá? Então, gente, é um produto que eu tenho aqui na minha casa, né? Álcool em gel 70%, tá? Claro que, gente, né, na formulação desse produto, se vocês pegarem, né, o rótulo, a intenção é que vocês façam isso, né? Que vocês peguem o rótulo desse produto, né? E que vocês identifiquem as substâncias, tá? E se a gente pegar, a gente vai ver que tem diversas substâncias, né? Nesse produto. Porém, né, o principal ativo é o álcool, né? É, o etanol, no caso, né? Então, vou colocar aqui, né? O etanol, tá? Então, é sobre o etanol que a gente vai fazer. Então, quando eu for pesquisar, né, aqui no Google, por exemplo, eu vou vir aqui, etanol Ispic, né? E assim seja, se vocês quiserem trabalhar de algum outro produto de limpeza, ou até um inseticida, né, um veneno, enfim, vocês vão pesquisar no rótulo e se não tiver a FISP desse produto, né, porque geralmente não tem, porque são produtos de uso doméstico. E os produtos de uso doméstico, eles são de baixa toxicidade, né? Então, geralmente, a gente não encontra a FISP desse produto, tá? É muito difícil a gente encontrar. A gente encontra mais a FISP de produtos que são de uso industrial, né? Ou que são manipulados, enfim, diluídos, né? É mais fácil da gente encontrar. Então, ó, eu peguei aqui, né? Vou pegar um da Petrobras mesmo, né? Pra gente. Pode ser qualquer FISP, tá, gente? Esse aqui, ó, na verdade, é o etanol hidratado combustível, tá? Deixa eu ver se eu acho do em gel, né?
Aqui, ó, achei de uma em outra empresa, tá? E aí, ó, é interessante, né, a gente fazer isso aqui na hora que vocês vão ver os problemas, né? Essa FISPIC de empresas menores desconhecidas, geralmente não tem as informações que a gente precisa, tá? Então, né, a gente vai ver aqui que, por exemplo, as frases, olha, de que a gente vai precisar, né? As frases de perigo e precaução, elas não estão aqui, tá? Então, essa não vai ser boa pra gente. Deixa eu ver se eu consigo uma marca mais conhecida, né? Vamos ver se tem aqui, ó. Ah, aqui vai abrir o site, né? Vamos ver aqui se abre. Aqui, ó. Aqui é uma marca um pouco mais conhecida, né? Vamos ver se tem, ó. Aqui já tem, tá vendo? As categorias do produto, né? E já tem as frases. Olha a diferença, né? Daquela FISPIC para essa, né? Então, essa daqui é da Companhia Nacional de Álcool, né? A Cooper Álcool. Então, já é um álcool, uma empresa um pouco maior, né? Então, aqui já tem os pictogramas, né? Como eu comentei com vocês na aula anterior, os produtos são classificados, né? Pelo sistema, a gente fala, né? O Sistema Globalmente Harmonizado, que é o GHS. Então, por isso, tá, gente, que as FISPICs devem seguir esse padrão, né? De ter os pictogramas, né? Que são símbolos, né? De perigo do produto, as frases, né? De perigo que a gente vai utilizar e as frases de precaução, tá? Então, essa FISP já é bacana, ó, ela tá atualizada, né? É recente, tá? E a gente percebe que ela tem mais páginas também, tá? Então, vou deixar ela guardada aqui, a gente já volta nela, né? Então, aqui na minha planilha, né, eu vou colocar o número CAS number, né, que a gente fala, o número CAS, que é um código internacional, é para estar nessa FISPIC, tá, gente? Geralmente tem aqui esse número. Se não tiver, né, geralmente é para estar aqui no começo, né? Se não tiver, a gente procura, né, na internet o CAS number do etanol, tá? Então, a gente vai preencher com o número CAS, o nome técnico da substância, né? Que é esse daqui, né? Etanol etílico hidratado, né? E aí a gente começa a preencher a nossa planilha, né? Vocês já fizeram isso? Vocês já fizeram essa parte? Vocês têm dúvida nessa primeira parte? A Débora falou que pegou a acetona, né? Em casa não temos a FISP, mas em um mercado eles têm que ter ou não? Não, Wesley. Só se eles forem fazer manipulação desse produto, né? No mercado, o produto ele vem embalado e ele não é fracionado, ele não é manipulado, né? Lá no mercado, esse produto ele vem embalado. Então, mesmo estando em maior quantidade, eu acredito, né, que esse mercado ele não tem a FISP, que em casa a gente também não tem. A FISP, que ela é mais utilizada, né, em caso de manipulação desse produto, diluição, né, ou utilização, tá? Para fins, né, quando um trabalhador utiliza esse produto, né, lá no mercado, né, não utiliza, só abastece, né? Então, por isso que não tem, geralmente não tem, tá?
Então aí, gente, muita gente estava com dúvida, né? Não muita gente, né? Alguns alunos mandaram mensagem durante a semana perguntando sobre essa classificação, né? Então, se a gente voltar lá no nosso manual, que é esse manual aqui, né? Da Fundacentro, se a gente voltar nesse manual, a gente vai pegar lá o que, que a gente tem que fazer, né, para classificar o produto. A gente vai começar, deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. A gente classifica, né, de acordo. A primeira etapa é a classificação, né, é a alocação do fator de risco do produto de acordo com as frases R ou GHS, tá? Então vejam, né, olha, aqui vocês estão conseguindo ver? Vejam que aqui a gente tem os grupos, né? São as letras, as frases R e as frases do GHS, né? Se a gente voltar lá na nossa FISPIC, do etanol, né, que é nosso exemplo, a gente tem aqui, ó, a categoria do produto, né? Então, através dessas categorias, a gente pode classificar o produto de acordo com o manual da Fundacentro e identificar essa classe de risco, e também de acordo com as frases de perigo, tá? Só que a gente vai ver que a gente tem que transportar essa frase, né, H, para as frases R, né? Porque aqui aparece frases R, né? Eles já poderiam ter facilitado, né, para a gente, mas não facilitaram. Então, o que, que a gente tem que fazer? Lá no final desse manual, vocês lembram a página para mim? No final do manual aqui, a gente tem essa aqui, ó, bem no finalzinho, ó. A gente tem, né, das últimas páginas, né, Débora? A gente tem, ó, as frases, né? R para substância perigosa. Então, o que, que eu vou ter que fazer? Relacionar a frase R com a frase H que está na FISPIC, tá? Então, esse é um trabalhinho que a gente tem que fazer, né? Relacionar as frases R, né? E tem as combinações também, né? Com a frase que está na FISPIC, tá? Então, né, lá na FISPIC a gente tem essas frases H. E tem para facilitar também, se vocês quiserem fazer pela identificação, né, GHS, pela classificação GHS, também dá certo, tá bom? Então, essa seria a segunda parte aqui da planilha, né? Quando eu fiz para o ácido acético semana passada, a gente fez essa relação, tá? Mas se a gente for pegar, ó, vamos lá pegar do nosso manual, né? Pela classificação. Já passou. Mais para baixo. Inclusive, gente, no manual, olha, para alguns solventes comuns, né, já tem até a classificação, tá? Para facilitar para a gente, ó. Não tem do etanol, né? Não tem. Tem do álcool isopropílico. Mas a gente consegue, né? Ó, toxicidade, vamos ver lá na nossa FISP. Eu vou pôr aqui no chat para facilitar até para mim aqui, ó. Então, o etanol é líquidos inflamáveis, categoria 2, lesões oculares graves, categoria 2A, toxicidade à reprodução, categoria 2, toxicidade para órgãos alvo específicos, posição única, categoria 3. Então, se a gente voltar no nosso manual, né, vamos ver, ó.
Toxicidade à reprodução. Vamos ver. Ó, toxicidade a órgãos, gente, é sistêmica, tá? A gente pode classificar como sistêmica e a reprodução, né? Aí, ó, lesões oculares graves e irritação ocular. Olha, irritação ocular 2 ou um, né? Então ele é S e vamos ver se aparece aqui, ó. Ó, toxicidade aguda, toxicidade à reprodução, lesões oculares, irritação ocular, irritabilidade aos olhos, mas é 2, né? Aqui, ó, toxicidade, eu acho que ele seria B, gente, ó. Porque é toxicidade aguda sistêmica, qualquer rota classe 2, tá? Então a gente teria que pegar as frases, fazer essa correlação das frases também e verificar aqui. Mas eu acredito que esse etanol. Alguém fez do etanol? Essa correlação de frases? Do álcool 70? Alguém chegou a fazer? Não? E daí a gente teria que fazer essa correlação das frases também. Se a gente ficou com dúvida, né? Pelo GHS, a gente teria que pegar as frases e ver onde está batendo, né? Mais, tá? Vocês entenderam isso, gente? Vocês querem que eu faça isso? Vocês não entenderam essa parte? É isso? Esse não é que vocês não fizeram do etanol. Eu não peguei aqui no chat o tempo. Tá, mas vocês entenderam essa questão de correlação das frases? Eu vou fazer uma, vamos fazer uma para vocês lembrarem, né? Vamos pegar lá da FISP aqui, por exemplo, ó, líquido e vapores altamente inflamáveis. Vou pegar aqui, vou pôr aqui no chat também, ó. Vamos ver quais dessas frases a gente consegue identificar lá no nosso manual. Lá no finalzinho, né? A Débora falou. Lá no final. Olha lá. Relação das frases R. Então é inflamável. Vamos ver. Ó, inflamável, né? R10. Provoca irritação ocular grave. Irritação das vias respiratórias e prejudica a fertilidade ou feto. Ó, isso, ó, a Débora já tá colocando. Lesões oculares, R41, R10. Vamos ver. O duro é que tem que ir procurando, gente. Vocês vão ter que fazer esse trabalho aqui, né? Ó, pode ser essa daqui também, ó. Isso, Fábio. Então eu vou pegando todas, né? Aqui, ó. Nocivo, não, pulmão não. Ó, pode comprometer a fertilidade.
R60. Então, Felipe, eu já tentei várias vezes dar Ctrl F aqui nesse manual, só que nem sempre ele tem as mesmas palavras, né? Então, pode, se vocês quiserem fazer isso, pode também fazer, mas nem sempre dá certo, tá? Que mais aqui, ó? Pode provocar irritação nas vias respiratórias e olhos, ó. Veja aqui, né? Então pode ser essa. Então é isso que vocês vão ter que ir fazendo, ó. Todas as possíveis, né? Todas as possíveis. Ó, fala de inalação também, né? Não, não fala. Fala de irritação dos olhos. Tá vendo? Se tiver pele, já não é o caso dele, né? Porque não tá falando de pele. Tá falando de irritação para os olhos e vias respiratórias. Tá vendo? Então essas aqui já não são, né? Acho que não caracteriza. Eu acredito que sejam essas, tá? Aí voltando lá, né? Lá no começo, a gente teria que fazer essa relação. Voltando aqui. Né? Então, ó, vamos ver. A gente pegou, ó, R60, R67, né? Então, Fábio, quanto o certo é fazer a correlação de todas as frases, porque aí você tem certeza, tá? Desse grau de risco, né? Então vamos lá, ó. O certo é fazer de todas. Olha só, aqui tem as R60, né? 61, 2, 3, 4. A 41 é C, né? A 36, 37 é C. Aqui tem a. Aqui não tem a 41, só tem a R67. O que vocês acham, gente? Ó, aqui não tem, né? As 60. Não tem essa questão das 60 no C. No D já tem, só que no D não tem a 37, né? A 36, a 37. Não tem, né? Procurando aqui, ó. Não tem. Aqui também não é. Aqui tem a 36, tem a 41, mas não tem a 60. Vamos ler aqui, ó. A. Todas as substâncias cuja frase R não está alocada nos grupos B e E. Todas as poeiras e os vapores não alocados em outras bandas. Eu tô achando, gente, que a gente pode classificar ele
Ó, porque tem aqui irritabilidade de olhos, né? Classe 2, que é o que atende. Né? Lá em cima a gente tinha colocado, né? Lesões oculares graves, classe 2. E tá falando aqui, né, que todas as substâncias cuja a frase R não está alocada nos grupos B e E. Porque não dá para eu considerar, olha, aqui não tem as 60, aqui tem as 60, mas não tem as outras, não tem nenhuma das outras, né? O E não é, né? Até poderia ser S, né? Porque tem a R36, 37 e tem a 41, mas não tem a 60, né? E aqui está falando, né, a questão sistêmica, tá? Então, eu classificaria como A, né? Porque tem aqui a 36 e 38, como A e como S, tá? Ou como A e como D, porque tem a questão reprodutiva, né? Ele poderia ser. A gente. Vejam a dificuldade, né? Não, eu não posso, não preciso colocar só uma classe, eu posso colocar algumas, tá? Dependendo da minha exposição também, né? Então, no caso, eu posso colocar e A e D. O que vocês acham? Eu colocaria A e D. O que vocês colocariam? Pois é. Então, Felipe, é um problema, porque o que a Fundacentro pecou, né? Pecou nessa questão aqui, que a gente tem que fazer essa transposição de frase H para a frase R, né? Tem limites de grupo? O certo, Felipe, é caracterizar em dois grupos, tá? O certo seria dois. Mas se a gente ficar em dúvida, a gente deixa um terceiro ali de canto. E quando a gente for analisando esse produto ao longo da nossa planilha, a gente vai avaliando se é ou não é, tá? O certo seria dois. Eu acredito que seria A pela classificação, né? Que também que a gente colocou aqui, ó, de ser líquido. Deixa eu colocar de novo aqui no chat, ó. Além das frases, né? Tem essa questão de ser líquido inflamável, de ter lesões oculares graves, né? Então, classe 2, então eu tenho isso aqui, né? Irritabilidade de olhos, tá vendo? Classe 2, então eu tenho aqui, ó, classe 2 também, no S, né? Eu tenho a condição de reprodução, só tá no D, né? Que é uma característica do etanol. A gente sabe que, por exemplo, mulheres grávidas não devem consumir bebida alcoólica, né? Porque afeta o bebê, né? Então, tem essa questão da reprodução, né, e feto, só tá aqui na categoria D, tá? Então, a gente teria que considerar essa categoria D também, né? Então, talvez categoria D e S. Talvez desconsiderar A, porque aqui também tem irritação dos olhos classe 2, né? E aqui tem mais frases, né, ó. A 36, 37, a 41. E aqui tem as de reprodução. Se a gente pensar bem, ó, acho que seria D e S, tá? Tá mais, né, abrangindo, tá mais abrangente aqui. Então, gente, ó, vamos considerar D e S. Vou colocar aqui no chat, ó. E S, e vamos deixar o A em stand-by aqui. Então, caso do etanol, D e S, e também se encaixa, né, na categoria A pela irritação aos olhos também, tá? Então, beleza. Continuando, né,
qual que é a próxima classificação? A determinação da quantidade utilizada. Então, a gente viu, né, que dependendo da quantidade, eu classifico se a quantidade é pequena, média e grande, dependendo do quanto eu tenho, né, na minha, lá no meu ambiente de trabalho, né? Se são gramas, quilogramas, toneladas, né? Ou se está falando em volume, em mililitros, litros e metro cúbico, tá? Então, aí a gente classifica em pequena, média e grande. E aí a gente volta, né? Vou colocar aqui só o final, tá, gente? D, S, A, em partes. Então, aqui é perigoso? Sim, é perigoso, né? Se não for perigoso, gente, não tem nem os pictogramas, né? Não tem nem classificação GHS lá. Aí a gente colocaria as frases, né, que a gente identificou aqui. As frases de precaução eu pus para a gente pôr também, né? Lá da nossa FISPIC, a gente pode copiar, né? Essas frases aqui, as frases de precaução, e inserir aqui, tá, pessoal? Aí a gente vem, né? É sólido, né? Qual o grau de empoeiramento? Porque a gente viu que tem isso lá no manual. Mas o nosso caso não é sólido, né? É líquido. Então, se é líquido, qual o ponto de ebulição? Então, mas vamos pôr a quantidade, né? Qual a quantidade que a gente tem em casa de etanol, geralmente? É pouco, né? Coisa de frasco, né? Frasco de plástico. Não chega nem. Eu não tenho. Acho que devo ter, vai, litro, vai. Devo ter 1 litro aqui, ou 1,5 litros, talvez. Porque tenho de mão e tenho de passar na bancada, né? Então, aí, somando os dois, eu tenho 1 litro de álcool aqui em casa, tá? Então, né, a questão da quantidade está aqui. No caso, a gente usa para higienização de bancadas, né, e objetos. E fica bancada, né? Fica na bancada, na entrada da casa e no armário. E aí a gente vai procurar, né, a questão do ponto de ebulição, porque não é poeira, né? Lá no nosso manual a gente tem a quantidade, né, que é importante, tá? No caso, gente, a gente vamos considerar a média porque é litro, né? Mas ó, se a gente for ver bem litro tambor, não, é litro garrafa, né? Seria mililitro, porque não passa de 1 litro. Então eu vou pôr pequena, tá? Já vou colocar essa informação aqui, ó. Aqui seria, ó, pequena para eu lembrar, que é quando a gente for preencher a ficha, essa informação vai ser relevante para nós. E aqui o ponto de ebulição. Vamos lá procurar na FISPIC. O ponto de ebulição. Ó, vejam, né? É uma mistura, né? Então tem outros ingredientes, mas a gente percebe que o etanol está em maior quantidade, tá? Então a gente vai utilizar ele. Lá, ó, tem aqui até, ó, uma FISPIC boa, até ajuda a gente, ó, com o limite de tolerância da NR15, 780 ppm. Aqui, ó, não é pesticida. E o ponto de ebulição, vou buscar aqui. Vamos buscar, ó. Aqui, ó. Ponto de ebulição, tá? Gente, tem uma variação, né? De acordo com a localização, né? A gente sabe que varia a altitude, né? Varia um pouquinho o ponto de ebulição, mas vamos pegar aqui, ó.
78,4. 78,4, gente, lá no nosso manual, né? A questão da propagação do ambiente depende dessa volatilidade, né? Que eu expliquei para vocês. Então, volatilidade alta, volatilidade média e volatilidade baixa, né? Volatilidade alta, ponto de ebulição menor que 50 graus. Volatilidade média, ponto de ebulição entre 50 e 150. Volatilidade baixa, ponto de ebulição maior que 150, tá? Pessoal, ponto de ebulição é a temperatura em que essa substância vai, vamos dizer assim, ferver, né? Em que essa substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso, né? E isso é importante para a nossa área de segurança, porque lembra lá o C2 e 4, né? Que a gente comentou sobre isso. Quanto menor o ponto de ebulição, né? Maior a volatilidade, ou seja, lembra que quando a gente abre, né, derruba um pouco de acetona ou vinagre, né, ou até álcool, a gente já sente o cheiro, porque são produtos que o ponto de ebulição é baixo, ou seja, a passagem dele do estado líquido para o gasoso acontece em temperatura mais baixa. Eu não preciso ter muito calor, né, para isso acontecer. Deu para entender? Vocês conseguiram? Foi isso que eu expliquei na aula passada, tá, Felipe? Que você não tava, né? Mas é isso, tá? Então, ó, vejam, né? O etanol não é um dos piores, tá? Ele não tá abaixo, né? Ele tá aqui na condição intermediária. Mas se eu tenho produtos de volatilidade alta na minha empresa, eu tenho que tomar muito cuidado, porque o trabalhador vai estar respirando o produto. Esse produto vai estar no ar, entendeu? Então, aí que está o nosso problema, tá? Por isso que tem essa determinação aqui. Então, eu vou até colocar na nossa planilha, né? Essa informação aqui para a gente não esquecer. Volatilidade média, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Vocês já tinham feito, né? Essa parte. Aí, gente, baseada nessas informações, né? A gente tem, aqui é para a questão de sólido, né? A questão do empoeiramento, é se eu estou trabalhando com algum tipo de poeira, né? Então aí eu venho nessa classificação, mas o nosso caso é líquido, a gente não vai utilizar. Mas se alguém quiser pegar o talco, por exemplo, o que mais, hein, que poderia ser? Não lembro exatamente em casa que a gente poderia ter, né? É mais líquido, né? Então, mas se quiser pegar algum produto, né, que tenha em casa sólido, pode pegar também. Aqui, gente, tem a tabela, né? No nosso caso, a gente colocou a quantidade que é pequena, né? A gente classificou ele como grupo D, né? O D e S, o D que estava batendo mais, né? Então, veja só, a gente pode, né, ir fazendo nossa classificação aqui, ó. Foi grupo D, gente? Eu não tô lembrando aqui, vamos voltar. Isso. D e S e o A a gente ficou com dúvida, né? Mas vamos voltar aqui. Então, quantidade utilizada é pequena, né? Aí a gente vai aqui para o grupo D e a volatilidade é média, né? Então a gente vai cruzar nessa coluna e nessa linha, daria 3, né? Se a gente considerar A, daria a medida de controle 1, né? Então vamos gravar aqui, ó. Pode ser 1 e pode ser o 3,
né? Veja só, um é ventilação geral, que é o que eu já vou falar com vocês, e o 3 é enclausuramento, tá? Aí a gente volta, né, para essa questão. Então a gente tem 1 e 3. O que que vocês acham, né, com relação ao uso de etanol, né, do álcool em gel, ou até que seja líquido, né, para limpeza de bancadas? Vocês acham que eu preciso enclausurar? O que vocês acham? A gente faz a classificação e volta lá para nossa realidade, né? Vocês acham que é uma atividade tão perigosa assim? Que precisa enclausurar? Não, né? Não. Então, porque para que a gente faz toda essa classificação? Para a gente colocar a medida de controle adequada, que eu acho que essa que era a dúvida do Felipe, né? Felipe, depois você me dá um feedback aí. Eu acho que esse é o ponto, gente. Nós classificamos, né, as substâncias aqui para a gente chegar nesse ponto, aqui na página 24 desse manual, e identificar a medida de controle mais adequada, né, para o meu ambiente de trabalho, para eu não expor meu funcionário a risco. Aí, pessoal, eu vou só voltar um pouquinho aqui nessa aulinha, tá, que eu preparei, só para a gente contextualizar um pouquinho dessas medidas, tá? Então, assim, para ajudar vocês a entenderem esse manual, né? A ventilação industrial, gente, é um processo que está cada vez mais em alta, né? Porque, gente, se eu tiver uma boa ventilação na minha empresa, eu posso, inclusive, eliminar a condição de insalubridade. Vocês já pararam para pensar sobre isso, né? Se eu tenho um funcionário trabalhando com acetona, né? Não lembro, foi a Débora que trabalhou com acetona? Falou aqui? Se eu tenho um funcionário trabalhando com acetona acima do limite de tolerância, eu tenho um problema, eu tenho a condição insalubre. Porém, se eu coloco esse trabalho no ambiente ventilado, com exaustor, enfim, se eu retiro, né, ou com uma ventilação, com um sistema de exaustão local, que a gente vai ver, né? Se eu tenho isso, eu acabo com a minha condição de insalubridade, né? E, a insalubridade, gente, é a questão de não ter saúde no trabalho. Então, vejam a importância, né, dessa questão, tá? Essa ventilação, gente, pode ser natural, né? Quando eu abro as janelas da minha casa, né? Se eu tenho um barracão com várias portas, né? Eu tenho ventilação natural. Ajuda muito, né? Inclusive na questão, a ventilação, a gente vai ver, serve tanto para a questão do calor, né? Quanto para a questão, né, de amenizar o calor, né? O conforto térmico, quanto para a questão de dissipar essa poeira ou dissipar esse produto químico que está no local, tá? Então ela ajuda, né, nessa limpeza, né? Ajuda nessa condição de melhorar o ar do ambiente, né? E aí a gente precisa, esses sistemas, gente, de ventilação, você tem que contratar uma empresa especializada para fazer isso, para que ela projete, né, um sistema adequado ao que você precisa, tá? E isso, gente, ó, vai proporcionar que máquinas e homens convivam ali no ambiente de forma segura e saudável. Gente, qual que é o objetivo principal, né? Olha só, eu coloquei aqui, ó, manter o ambiente salubre, né? Controlar as correntes de ar ou criar essas correntes de ar, né? Elas podem ser tanto introduzidas ou retiradas, dependendo da situação, né? Então,
E aí eu coloquei aqui, ó, uma condição importante, né? Qual que seria a diferença da ventilação de uma repartição pública de escritórios e de uma instalação industrial, né? Na instalação industrial, a gente tem, como eu comentei com você, controle das concentrações de contaminantes e poluentes, controle das condições de temperatura, né? E numa repartição pública na nossa casa, né, no ambiente de escritório, eu tenho conforto térmico e bem-estar, né? Então, nessas duas situações são importantes da gente utilizar a ventilação. E tudo isso é para manter, né? Lembra lá da escola? Lembra a porcentagem, né, de gases que tem no ar natural? Tudo isso é para a gente manter, né, as condições adequadas para a respiração, tá? E para eu, aqui ó, coloquei manter as condições do ar natural. Esse é o propósito, tá? E a gente precisa conhecer os riscos, tá, gente? Então, na hora que eu estiver falando da ventilação, né, antes de contratar uma empresa, eu preciso conhecer os riscos e passar esses riscos para ela. Quais produtos eu tenho, inclusive fazer isso que vocês estão fazendo, né? Para eu conseguir planejar, né, dimensionar um sistema de ventilação industrial, eu preciso, sabe, conhecer que produtos químicos eu tenho ali, né? É um dos pontos chaves. Então, a gente tem ventilação para manutenção de conforto térmico, né? Como eu já comentei com vocês, para refrigerar, né? Principalmente no verão. A gente percebe que não existe isso, né? E aí muita gente também acaba pagando insalubridade por calor, porque trabalha num barracão que não tem conforto térmico. Vejam, é outro problema, né? E as construções no Brasil, aqui a gente sabe que é um clima de verão, né? Chega a quase 40 graus. Agora no inverno estava chegando quase 40 graus, né? No verão também, e aí a gente tem essa condição de muito calor dentro, né, de um ambiente fechado. Então, a manutenção do conforto térmico é um problema grave. A ventilação para manutenção da saúde e segurança, então para reduzir as concentrações, né, de vapores, né, névoas, aerodispersóides em geral, e mantém concentrações também de gases inflamáveis ou explosivos fora da faixa de inflamabilidade ou explosividade, tá? E outro, né, outro sistema de ventilação é para conservação de materiais. Vocês já viram, né, salas de servidores ou de motores, né, que precisam ficar numa certa temperatura para evitar o superaquecimento dessas máquinas, tá? Então, são essas três condições, né, de ventilação. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá tranquilo? Estou falando muito rápido, tá ok? E aí, gente, olha só, na indústria, né, a gente tem, olha, a ventilação natural, que é quando eu tenho, né, portas, janelas bem dimensionadas, tá? Então, eu tenho ventilação natural, ventilação geral, né? Eu tenho para conforto térmico e a diluidora, tá? Por insuflamento e por exaustão. Por insuflamento, gente, é quando a gente tem exaustão, a gente puxa o ar de dentro para fora, né? O insuflamento é puxar de fora para dentro, tá? Então, a gente tem essas duas condições, né? Insuflamento, né? E exaustão. Então, a exaustão é sempre de dentro para fora, né? Do ambiente, né? Que é como está aqui na foto. E a insuflamento é de fora para dentro. É difícil a gente ver porque aqui no Brasil geralmente a gente tem muito calor, né? Então, o nosso caso é o contrário que acontece mais. Daí aqui a gente tem, ó, vejam, né, esses
exaustores aqui, né? Então a gente tem essa daqui é um sistema de ventilação geral, tá? A gente tem vários dutos aqui na empresa. Então ela vai funcionar em todo o ambiente. E aqui a gente tem essa ventilação local exaustora. Ela suga, né? Eu estou aqui num processo de solda, né, gerando fumos metálicos, por exemplo, esse duto, né, ele vai sugar esses vapores, tá? Então a gente tem, né, esses vários tipos aqui, tá bom? O Felipe perguntou, e os eólicos? Felipe, tem vários tipos, né, de... O eólico, o que você está falando? Qual que seria as pás eólicas? Não entendi. Porque daí tem vários tipos, né? Eu até acabei não colocando aqui na aula, não sei se eu. Eu acho que eu acabei apagando, mas a gente tem alguns tipos, né, de ciclone, né? Mas o trocador de ar é mais ou menos isso, né? Esse trocador de ar é o exaustor, né? Seria esse exaustor. E aí tem vários tipos, tá? De formato, né? Dessas turbininhas, né? Tem o ciclone, né? Tem alguns tipos de mecanismo. Eu acabei tirando aqui da aula para não ficar muito extensa. Aí, gente, vamos voltar ali, né? Então, eu coloquei aqui um pouquinho da ventilação natural, né? A ventilação natural, que é quando eu tenho portas, janelas, né? Enfim. Então, ela ajuda, né? Tanto na dissipação dessas concentrações de agentes químicos que eu tenha no ambiente, quanto no conforto térmico, tá? E assim, é algo que não gasta energia, né? Se eu tenho um bom engenheiro que planejou, né, o meu galpão para ventilação natural, eu não tenho grandes custos, né, com energia e com gastos, né, com a ventilação geral. A ventilação geral, como a gente comentou, né, é aqueles sistemas, né, de exaustores, né, ou esses trocadores de ar, né, Felipe, pode ser também, né, que... Por que a gente precisa, a gente vai ver, né, essa troca de ar que o Felipe está falando é essa taxa de renovação de ar. Está sendo até muito comentada agora, gente, em tempos de Covid, né? Porque eu preciso trocar esse ar, a gente fala, né? Ou insuflar o ar de fora para dentro, tá? Então a gente chama de insuflador, né? Ou exaurir o ar de dentro para fora. E aí é o exaustor, tá? Então, né, a gente tem esses dois mecanismos. E aí, dependendo das condições que eu estou, eu escolho, né, qual que vai ser mais eficiente para mim, tá? E qual que é necessário, né, para eu dissipar esse poluente, enfim, para eu depende das condições que eu tenho, tá? E essa taxa de renovação diária, ela é calculada. Não sei se vocês viram, estava passando na televisão uma propaganda de uma loja que está falando que tá, o ar é renovado aqui dentro a cada 2 minutos. Alguém viu isso? Uma loja de departamento, assim, de eletrodomésticos bem famosa. Falando por quê? Porque a gente sabe que agora com a Covid, muita gente no mesmo lugar, vamos supor que essas pessoas estejam contaminadas, elas estão liberando o vírus ali, né? Então, se eu estou numa sala fechada com o ar-condicionado ligado, tudo fica contaminado. Por quê? Não tem troca de ar. Agora com a Covid, o que que precisaria? O ônibus está com a janela aberta, né? Eu preciso trocar esse ar. Eu não vou andar no Uber, né, ou no meu carro com mais gente, com o ar-condicionado ligado. Se eu tô sozinha, beleza. Mas se eu tô com mais gente, vamos abrir as janelas, galera. Aí atrás, ó, vamos circular esse ar, né? Se a gente voltar, né, tomara que a gente consiga voltar logo para as aulas,
pode ser uma das medidas recomendadas. Não vai estar verão, mas a gente não vai ligar o ar, né? Vai ter que deixar janelas abertas. Então, por quê? Tudo isso para renovar o ar. Quanto mais eu renovo o ar, melhor, né? Claro que eu tenho que estar, o ar de fora tem que estar em boas condições, né? Então, quando a gente troca, né, o ar de fora para dentro, principalmente, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando abre a casa, né? Ou abre a janela do carro. A gente está jogando o ar de fora para dentro, né? E de dentro para fora também. Mas a gente está fazendo com que o ar entre. Então, se a empresa, por exemplo, tem péssimas condições de ar ao redor, ela teria que filtrar esse ar para fazer esse insuflamento, tá? E aí, gente, tem aqui até a taxa, tá? De renovação de ar, né? Quantas trocas de ar eu tenho que fazer por hora, tá? Por que que não abriu ainda o cinema, né? Por que que tá abrindo, né, aos poucos? Por que que não abre o cinema? Por que que não abre, né? Por que que é complicado ir numa igreja lotada ou num evento, né, lotado? Por quê? Porque a gente sabe que é muita gente ali, caso esteja contaminada, eliminando esse vírus. E a troca de ar desses locais não existe, né? São locais fechados. Um cinema, por exemplo, um teatro. A gente sabe que é um local fechado, que tem ar-condicionado. Então, por isso, né, que a gente está vendo, né, essa questão de ter esses locais fechados, porque não tem troca de ar, não tem renovação. E tem as renovações, né, as taxas recomendadas, tá? Para quê? Para você ter conforto térmico, para você, quando a gente está num ambiente fechado com muita gente, vai ficando quente, né? Vai ficando abafado, vai ficando uma horrível. Eu não consigo ficar. Eu particularmente começo a passar mal. Por quê? Não teve a troca de ar, né? Então já tem até a recomendação, tá, gente? Cozinha, né? Imagina uma cozinha de um restaurante lá com calor, óleo, né? Então tem as trocas de ar por hora recomendadas. E a ventilação geral diluidora, né? É esse método, né, de insuflar, exaurir ou ambos, né? Ela vai ajudar, né, a promover essa saúde do trabalhador, né? Dispersar esses poluentes que estejam lá no ambiente industrial, tá? Então ela promove, né, tanto essa limpeza do ar, né, que está ali, quanto o conforto térmico, tá? E melhora, inclusive, gente, né, como eu já falei, pode até eliminar a condição insalubre, né, do local, tá? E ó, vejam só, né, a ventilação geral diluidora, que é aquela geral em todo o setor, é mais vantajosa que a local exaustora, tá? Mas cada uma tem a sua a sua é, vantagem, né, gente? Lembrando, ó, deixa eu voltar aqui. Essa, né, é a geral, tá? Tá vendo? Eu tenho dutos, né? Esses dutos de coleta de ar, geralmente, né, a gente usa bastante exaustão, né? Então a gente tem os dutos de coleta de ar na empresa toda, tá? Então essa é mais eficiente, né? Porque é um sistema maior, mas tem casos que eu preciso utilizar essa, tá? Então, tudo vai depender, né, do caso, né? Do local, do trabalho, né? Da condição, tá? Deixa eu mostrar essa foto aqui para vocês, né? Então, né, vejam, né? É, tem um manual da Fundacentro, né? Essas fotos eu tirei de lá, que fala sobre a ventilação, tá? Então já é um tema muito conhecido, né? Tem a posição correta, tá, gente? Ó, para o ar passar, né?
Então aqui, ó, eu tenho péssima entrada de ar quando eu tenho bloqueio, né? Eu tenho que conhecer, né? São profissionais que trabalham com isso e eles conhecem a rota, né? Que o ar vai seguir, tá? Então tem vários, né? Já tem má localização de ventiladores, né? E boa localização de ventiladores, tá? Então você precisa conhecer, né? Esses fluxos de ar para você identificar o local mais adequado de se colocar o ventilador. A gente sabe disso, né? A gente já sabe disso. Por exemplo, o ar-condicionado em casa, né? Onde vocês colocariam o ar-condicionado? No chão, né? Próximo do chão ou próximo do teto? A gente sabe que tem que ser próximo do teto, né? Por quê? O ar frio é mais pesado, desce, né? E o ar quente sobe. Então, com o ar-condicionado ligado, a gente faz um ciclo, né? Dessa movimentação de ar. Não adianta, né? Tá num dia de calor, eu ponho o ventilador na mesma direção da janela, por exemplo, né? Não vai dar certo, porque ele vai empurrar o ar quente de fora para dentro do meu quarto, né? Então, se eu quero retirar o calor da cozinha, né? A gente liga ali o exaustor, liga para cima. Então, né? Para facilitar essa subida do ar quente, né? E que ele saia da casa. Então, tem esse posicionamento adequado para os ventiladores, tá? E alocar o exaustor, gente, vejam só, né? Olha aqui que interessante. Eu posso ter, né, localizado em algum posto de trabalho, ou olha, eu posso ter vários, né? Aqui é uma rede de dutos, tá? Então, eu tenho aqui, né, uma rede, vejam, né? Cada duto desse está num posto de trabalho aqui, tá? Onde os funcionários estão trabalhando, né? Então eu tenho que dimensionar bem isso para que esse gás, né, essa substância que está aqui, que ela realmente seja sugada, tá? E ela sendo sugada, né, ela vai para um coletor, né, é um filtro, tá? E vai para uma chaminé, tá bom? Então tem vários tipos, né? Aqui é uma rede de dutos, pode ser só localizada, né? Ela pode estar acoplada dentro de uma máquina, como eu coloquei aqui nesse caso, né? Então a gente faz como se fosse um enclausuramento, né? Para que eu consiga, né, impedir o máximo possível que esses vapores, né, ou gases fiquem no ambiente. Então, né, a gente vai adaptando aí as máquinas ao longo do tempo, né? E vai vai incorporando esses sistemas, tá? Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que envolve estudo, né? Envolve estudo. Eu já vi gente gastar muita grana com um sistema de exaustão ou ventilação local e não dá certo, porque foi mal dimensionado, não estudaram a temperatura do local, né? Não estudaram as correntes de vento, né? E aí o fluxo de ar, né? A dinâmica do fluxo de ar e aí acabou não dando certo, tá? Então também exige manutenção, né? Então precisa de um controle, né? Precisa de um dimensionamento e um controle de engenharia, tá? E é isso que vai estar falando lá no manual, tá? Aqui, ó, é um outro exemplo, ó, que enclausurou, né? Que é uma correia transportadora, né? E aqui, ó, enclausurou e aí não tem mais o problema, né? Aqui, ó, fluxo de ar, né? Então, eu tenho que avaliar, né? Ó, a abertura, né? Se eu tenho um tanque, né? Também tem manuais da Fundacentro, né? Que mostram essas condições, né? Então eu tenho que, se eu sei, aqui vai ser difícil, né? Tá muito em cima. E adianta, vejam essa situação, né? Eu tenho um tanque e tá aqui em cima. O trabalhador tá respirando. Adiantou alguma coisa? Olha aqui, ó.
trabalhador respirando e aqui em cima está coletando. Não adianta nada, né? Ó, se o coletor está aqui, né? Ele já capta o gás aqui e isso não chega para o trabalhador, tá? Então, são essas condições. Aqui também, ó, tá vendo? Enclausuraram, né, uma máquina inteira e tá vendo o duto de ar aqui em cima, tá? E aí, pessoal, tem esse vídeo da Fundacentro, eu vou deixar para vocês verem, né, depois. Tem esse vídeo da Fundacentro que fala sobre isso também. É bem interessante, tá? Não, eu até tinha aberto ele aqui, mas eu acho que depois vocês assistem com calma ou na aula que vem eu mostro para vocês. O computador parou, vocês viram? Aconteceu aí com vocês um branco e parou? Ou para vocês ficou normal? Sim. Mas era isso, gente. Vocês ficaram com dúvida? Eu fiz essa introdução, né, sobre ventilação pra gente, porque aqui fala bastante, né? Aqui fala bastante sobre isso no manual da Fundacentro, né? Uma das medidas, ó, ventilação geral. Dois, controles de engenharia, que seria sistema típico de ventilação local exaustora, que agora vocês sabem o que que é. Três, enclausuramento, né? Que é fechar o processo. E especial, né? Seriam outros tipos de medidas, tá? E aí percebam, gente, ó, que de 1 a 4, né? Aqui é onde eu tenho menor risco e aqui onde eu tenho maior risco, tá bom? Então a gente tem essas condições. E aí o que que eu vou fazer, né? Se no nosso caso, então a gente considera que é né? Que é a ventilação geral, então eu vou procurar essa ficha, né? Aqui a gente fala, olha, aqui ele começa a falar, olha, se for pesticida, eu vou avaliar essas fichas. Eu estou na página 25, tá, gente? Se for, ó, medidas de controle de 1 a 4, né? Se for a medida de controle 1, que é o nosso caso, né? A gente pensando bem, avaliando, né? Álcool em gel, é pouca quantidade, né? Então, tudo bem que tem a questão da fertilidade, né? Tem a questão de afetar as mulheres grávidas, enfim, mas o uso é pequeno, né? E talvez, né, se a pessoa, por exemplo, se eu sei que uma funcionária minha está grávida, o que que eu faço, gente? Tiro ela dessa função, né? Ou não vou deixar ela trabalhar com esse produto, né, nesse período. Então vamos lá, olha. Medidas de controle 1 são as fichas de 100 a 103, tá? Veja, ventilação geral, armazenamento de produtos, armazenamento ao ar livre, remoção de poeiras. Ficha de controle 2, né? Controle de engenharia, e assim vai, ó, bancada com exaustão acoplada, capelas, enfim. Eles vão dando diretrizes de como eu vou trabalhar, né? Vou adequar meu ambiente em cada caso, tá? Medida de controle 3, enclausuramento. Então, o que eu posso fazer, né, para enclausurar ou outras ferramentas, né? Com processos, né? Como eu vou fazer pesagem de sólidos, né? Eles pegaram as etapas do processo que geram essa poeira, por exemplo, e trataram aqui, né, nessa ficha de controle. E medidas aqui de suporte especial a 400, tá? Se tiver necessidade de proteção respiratória e proteção para pele e olhos, que é o caso, né, do álcool, tem que avaliar a ficha SK100 e a R100, tá? Então eu tenho que fazer essa avaliação também.
E aqui tem outras fichas, né? Para, no caso de ser necessário desenergização e sinalização, e para o meio ambiente, tá? Se for necessário. Por exemplo, se houver algum vazamento, né, de um produto químico, né? Então, ou se precisar controlar as emissões atmosféricas, né? Então, aí eu avalio essa questão do meio ambiente também. E aí, gente, continuando aqui no nosso manual, tem as fichas, né? Ele começa aqui, ó, na página, tem o questionário de verificação, né, que a gente já vai comentar, que é exatamente o que a gente já fez, e as fichas de controle, que a gente vai escolher o que é mais adequado para o nosso produto, tá? E para nossa atividade. Então, como eu comentei com vocês, não basta só classificar, né, as letras. Não basta só classificar. Eu preciso ter um olhar crítico sobre o processo e identificar qual que é o melhor controle para mim, tá? Então, além de colocar na planilha, na verdade, o que vocês vão fazer? Só copiar e colar, né? Aqui no questionário de verificação, colocar a data, a descrição da tarefa, né? Isso é importante. As frases R, que a gente identificou, né? E selecionar as fichas de controle, né? Se eu vou utilizar as fichas P100, P101, né? Se vai utilizar ou não. Qual a alocação do risco, né? Isso a gente pode mudar, tá, gente, quando chegar lá no final. Então, no nosso caso, a gente colocou DIS, né? Quantidade pequena, propagação no ambiente média e deu controle 3, né? Só que a gente identificou que para essa atividade pode ser controle 1 ou 2, né? Então não tem problema, né? Eu reavaliar, tá? Desde que eu justifique, né? Vocês podem colocar um campo aqui e justifique. Isso, Débora, tem que fazer a ficha para cada produto. Essa ficha, gente, ó, é para cada produto, tá? Para cada agente químico. Então, se vocês, né, eu pedi para fazer de 3, tá? Então, Felipe, aqui, ó, tem o produto, ó. Você vai colocar o agente químico. Você põe aqui o agente químico, né? Eu mandei uma versão em Word para vocês, né? Deixa eu pegar aqui. Vocês acharam essa versão em Word, né? E aqui está em PDF. Esse aqui, gente, ó. Esse aqui, né? Vocês vão clicar aqui, abrir numa outra janela e fazer o download. Eu acho que eu mandei no WhatsApp também para vocês, né? Vocês podem colocar aqui, ó. Tá aqui. Eu até já tinha aberto. Mas aí você põe o nome do produto aqui, por exemplo, etanol, né? Ou se for acetona, tá? Não vai caber. Eu falo para preencher cada uma para um produto, porque senão vai ficar muito bagunçado, tá? E o ideal é isso, gente, que a gente faça para cada produto. Mas vocês vão ver, é bem simples, né? É só ir colocando aqui, preenchendo, né? Identificando qual frase você vai utilizar, né? Se está no grupo S, eu tenho que escolher ou a R100, né? Ou a SK100, que a gente viu. Se tem a questão de segurança e meio ambiente, né? A gente coloca também. E coloca a ficha de controle e a atividade, tá? E aí, gente, essa atividade, ela envolve um pouco mais de estudo, né? Porque o que vocês vão ter que fazer? Depois de identificar a medida de controle e voltem para a realidade, tá, da empresa, né? Depois que identificou, né, esse grau de risco,
Por exemplo, né, no nosso caso do etanol, eu não vou usar enclausuramento, não faz sentido nenhum eu limpar uma bancada, não existe como, né? Não teria como eu limpar uma bancada, higienizar uma bancada, uma mesa, enfim, com um álcool em gel 70 enclausurada. Isso não vai existir. Agora, a 200 eu posso avaliar, controle de engenharia, né? A gente pode avaliar. E a questão da ventilação, né? A questão da ventilação e armazenamento eu posso considerar, tá? Então vamos lá na ficha 100 para a gente ver. Nossa, tô na 200. Deixa eu ver se eu dou um Ctrl F. Ficha 100. Ah, ele não acha. Vai ter que ser na mão aqui. Aqui, ó, ficha 100, aqui no comecinho. Então, o que que fala, né? Os princípios da ventilação geral, que a gente acabou de comentar, né? Então, vai falar, né, sobre o acesso, né? Sobre o projeto e equipamento, né? Então, ó, ventilação controlada, né? As setas indicam a ventilação natural. Então, né, o que que eu poderia alterar no meu ambiente de trabalho, né? Ah, quando estou fazendo a limpeza da minha casa, né? Eu fiz isso semana passada, no sábado, né? Eu fui lavar o banheiro e aí eu joguei bastante água sanitária. E aí o que acontece? Aí com a casa fechada, o que acontece? Acumulou cloro, né? Você começa a sentir o cloro, né? E claro que você começa a passar mal. Então o que que tem que fazer? Você vai utilizar um produto desse de, né, de limpeza? Você não vai fazer com o local tudo fechado, né? Abre a porta, abre a janela, né? Então são medidas, né? O que eu quero que vocês pensem em medidas práticas, tá, pessoal? Pensem em condições reais, né? De trabalho, medidas práticas, inclusive pensando em custos, né? Então, acesso ao ar fresco deve ser irrestrito, tá vendo? Então, ó, se o trabalho for realizado no interior de um prédio, serão exigidas portas e janelas abertas, né? Então vocês vão ler, ó, vocês vão ver que é mais ou menos aquilo que eu falei para vocês, né? Ó, ventiladores e exaustores devem ser mantidas em perfeitas condições de limpeza, a manutenção, né, e higiene do local, os EPIs recomendados, né? Outro ponto é esse, né? É, claro que também, né, nessa limpeza é necessário que, né, se eu estou trabalhando com álcool, álcool líquido, põe um óculos, né, no seu funcionário, põe luva, né? Então pense nos EPIs, né, adequados para, né, pode ser, se estiver recomendando lá na FISPIC, né, a gente pode colocar a máscara para vapores orgânicos, né, o álcool é orgânico. Deixa eu ver se eu acho ela aqui de volta. Não sei se eu perdi essa FISPIC. Não é esse. Aqui, ó. Ó, seguir a recomendação da FISPIC, ó. Proteção de olhos e face, óculos de segurança com proteção lateral. Proteção para pele e corpo, luvas de proteção nitrílica, vestuário protetor adequado, sapato fechado, tá? Aqui nem recomenda, né, a, a máscara, né, a proteção. Hoje a gente está utilizando, né, essa proteção, mas não é necessário pela quantidade, né? A quantidade vai ser pequena. Agora, se você estiver manipulando, né, esse álcool em grandes concentrações, né, dentro de uma indústria química, aí são outros 500, tá, gente? Mas
Se você tiver da sua casa fazendo essa limpeza, ou mesmo que seja a funcionária da limpeza, né, fazendo essa limpeza, cotidiana no ambiente de trabalho, não é necessário utilizar máscara para o álcool 70, né. Para outros produtos pode ser que sim, tá. Ó, proteção respiratória também ele fala, né, para névoas, vapores, né, mas isso se for em maior quantidade, se tiver no ambiente fechado, né, porque é muito pouco, né, muito pouco. A quantidade é pequena, é uma questão de 10 ml, né, 20 ml que você usa, então é muito pouco. Ao contrário, se ela tiver que fazer diluição, né, daí já é uma situação diferenciada, tá. Gente, é isso. Voltando lá, né, na nossa ficha, né, nesse questionário aqui, é isso, vocês vão ler as fichas, né, de controle e identificar, tá. Para essa atividade, gente, eu dei quase um mês, né, para vocês fazerem, porque ela envolve essa leitura, tá. Ela vai envolver a leitura do manual, tá. Precisa ler as fichas para identificar qual que vai ser a medida de controle mais adequada no seu caso. Deu para entender, gente? Vocês conseguiram entender? E aí vocês vão colocar aqui para mim, né, na planilha, o que vocês colocaram na ficha, vocês vão colocar aqui na planilha, né? Quais as fichas de controle que vocês utilizaram e quais os controles que vocês vão efetivar, né? Ah, vai colocar os EPIs, vai colocar alguma medida de engenharia, né? Esse sistema de ventilação, vai ser local, vai ser geral, né? Vocês conseguiram, agora, com a aula de hoje, né, com essas explicações, vocês conseguiram ter uma visão melhor sobre essa questão das fichas de controle? Falei pra caramba, né, gente? Já falei aqui 1h30. Tomar uma água aqui. Deixa eu parar a apresentação. Pessoal, eu vou parar a gravação também, né? Porque eu acho que do que eu tinha para falar hoje é isso, tá?